Bom dia, pessoal, tudo bom? Hoje eu vim trazer um assunto um pouco diferente, tá? É, não é, não é sobre bebê reborn, tá? Mas tem a ver. Porque sobre bebê reborn tá todo mundo falando, cada um com a sua opinião. Eu não tô aqui para julgar, eu posso deixar a minha opinião, mas não meu julgamento, né? Mas eu vou falar sobre algumas coisas que têm a ver com essa moda, essa onda de bebê reborn. Antigamente, tudo se resumia a uma palavra: carência. Hoje a gente tem um monte de palavras, de termos, para, na verdade, no fim das contas, peneirando, a gente cai na boa e velha carência, né? A gente tem, por exemplo, vou dar um exemplo aí, a gente tem a velha bipolaridade virando borderline. Não que eles são iguais, porque não são iguais, tem algumas diferenças, mas tem muito a ver, né? Então, usam-se nomes para tudo hoje em dia: transtorno disso, transtorno daquilo, transtorno daquele outro. E eu acho que, falando assim, bem rústico o negócio, né? Bem grosseiramente, a maioria desses transtornos, a maioria desses problemas aí tem a ver com uma carência de alguma forma, uma carência emocional que vem de algum lugar, né? Por exemplo, do bebê reborn. Na minha opinião, gente, pelo amor de Deus, é a minha opinião, não quero polêmica nem nada. Isso para mim é uma carência, lógico, tem alguma carência aí, que tem uns que discutem que não é por conta de porque não teve filho, ou não é porque foi abandonado, ou não é porque teve algum trauma, mas para mim se resume numa carência, às vezes carência de atenção das outras pessoas para olhar para ela, para olhar para o que ela está precisando, e a carência dela, às vezes, de ter alguém para cuidar também, seja um boneco, né? Seja o que for. Eu acho que a gente tem muita mania de julgar o outro, e a gente não é aquele negócio de se colocar no lugar do outro, não é se colocar no lugar, porque, por exemplo, às vezes você não se vê no lugar de uma mãe de bebê reborn, porque você nunca seria. Mas você tem que estar lá, estar lá sendo a pessoa, sentindo como a pessoa, e não se colocar no lugar dela, porque você é uma outra pessoa, você tem uma outra história, você tem um outro pensamento, você não é aquela pessoa. Então, antes de tomar algumas atitudes, você tem que entender aquela pessoa, entender o porquê que está acontecendo tudo, e o porquê para ela é tão importante aquilo. Eu estou usando o bebê reborn de exemplo, porque virou moda e é o assunto da vez. Mas esse vídeo não é sobre bebê reborn, esse vídeo é sobre carência. Então, o que é carência? Né? Na palavra mesmo, no significado da palavra. É você ter carência, ter falta de alguma coisa. Carência é falta, né? Então você tem falta de algum afeto. Pode ser de pai, pode ser de mãe, pode ser de companheiro ou companheira, pode ser de filho, ou pode ser até uma coisa que gerou por conta dos seus traumas realmente de criança, né? Os seus traumas do passado. Quase todo mundo tem esse sentimento, gente. Não vou mentir para vocês. Até a pessoa mais bem informada, mais bem realizada mesmo, se realizou em tudo, no amor, no dinheiro, tem boa saúde, mas sempre pinta aí a nossa velha amiga carência. Então, aqui, esse vídeo é para dar umas dicas para vocês, para ver. Eu acho, eu, Paola, né? Eu tenho sentido o mundo com muita falta de
ouvir o outro, muita falta de afeto, muita falta de contato, muita falta de carinho. E isso nós podemos mudar na nossa vida. Não é porque o mundo modernizou ou porque hoje em dia é assim. Não. Não, a gente não precisa ser assim. É tão legal você parar uns minutinhos do seu dia para ouvir o que o outro tem para falar ou para ver se ele precisa de alguma coisa, e a maioria das vezes nem é financeiro, né? É só de escutar ou passar uma palavra aí que ele estava precisando ouvir, ou dar um abraço. Então, gente, é isso a minha finalidade desse vídeo é essa. Eu sou terapeuta holística. Eu não tô, hoje eu não tô falando sobre as minhas terapias, o que eu aplico, né? Cromoterapia, Reiki, mesa radiônica. Eu tô falando sobre uma coisa emocional, um problema emocional que deve ser tratado. Pode ser em terapia convencional, pode ser em terapia integrativa, pode ser em terapia holística, mas também pode ser tratado com outra pessoa, com os amigos, com os familiares. A gente tem que enxergar isso dentro da gente. Se a gente vê que a gente está passando do ponto nessa carência, transferindo o nosso afeto, que seria para uma pessoa, para um boneco, ou com excesso para animal ou para planta, e não está transferindo esse afeto para uma pessoa, ou não consegue esse contato com a pessoa, alguma coisa está errado. Não é errado você ter afeto por animal, por planta, eu não estou falando isso, imagina. É muito bacana, mãe de pet, gente que cuida de planta, não é isso. Mas não pode substituir uma coisa pela outra. É isso que eu penso. Então, quando a gente está se isolando, se alienando e fugindo do contato humano, algo está errado. Para pensar, procura algum tipo de ajuda. Pode ser profissional ou não, né? Pode ser até uma conversa com algumas pessoas que vocês acham que pode te ajudar. Mas é isso que eu quero dizer. Isso é falta de afeto, é, uma falta emocional muito grande de ser ouvido, de ser querido, de essa carência excessiva, né? Que daí você busca subterfúgios, que aí eu volto a dizer desse bebê reborn, para mim é um subterfúgio para preencher alguma coisa, algum vazio que não estão preenchendo, e a pessoa também não sabe como fazer. Então, é uma dica para vocês. Para pensar como que está o seu nível de carência e como que está a sua socialização com as pessoas. Socialização que eu falo não é ficar saindo por aí, não, fazendo balada, não é isso. Socialização é se socializar com outras pessoas, seja dentro da sua casa ou fora da sua casa. Pode ser com parente, com amigo, com parceiro, no profissional, aonde for. Mas se você tá chegando num limite que você não consegue se comunicar e não consegue suprir a sua carência e tem que partir para outros lados, é porque está na hora de você parar e repensar e ver o que está errado com você, tá? É isso, eu acho que depois da pandemia, eu pensei, eu e muitas pessoas que eu converso, a gente pensou que ia melhorar essa humanização, que a gente ia ficar mais próximo, ia ser mais solidário, ia querer mais ouvir o outro, sentir a dor do outro, mas foi ao contrário. Parece que as pessoas se isolaram não só dentro das suas casas, mas dentro da sua cabeça, da sua consciência. Se fecharam no mundo delas, a maioria. Então, isso está refletindo nesse futuro aí que está batendo na nossa porta e que as pessoas não se comunicam mais. E isso é preocupante. Então, o meu recado de hoje era esse. É lógico que essa é a minha opinião, estou enfatizando de novo, mas eu, como lido com as pessoas, né? O meu trabalho é esse, sou terapeuta holística, então eu faço terapia com as pessoas, eu faço serviços voltados ao emocional,
espiritual, emocional, psíquico, né? Mexo com energia e mexo com a pessoa e lido com pessoas todos os dias, todas as horas. Então eu queria deixar aqui a minha opinião, porque eu acho que pode ajudar algumas pessoas. Ou também tem outras pessoas que podem achar que tudo que eu falei não tem nada a ver, mas a gente tem o livre-arbítrio, né? Então podemos falar, estamos numa democracia e é isso que eu penso. E se vocês quiserem conversar ou mais alguma informação, vocês têm meu contato aí, tá? É só me chamar ou pelo YouTube mesmo ou pelo WhatsApp, tá bom? Obrigada por ter me ouvido e até o próximo vídeo.